compartilhar aqui a apresentação e aí você já deve estar começando a enxergar, não é isso? Bom, durante essa semana eu estava pensando no tema que ia trazer hoje e aí já tinha um material pronto e no meio da minha estava reciclando um tema, né? E aí Maeli disse, não, vamos mudar esse título, bota sobre livre-arbítrio. E aí eu tive que fazer o tema todo de novo, porque aí mudou muito o que eu queria trazer. Mas no fim foi bom. Foi bom porque a gente precisa continuar essa pegada que estava tendo nas últimas semanas. Karma, Pátria do Evangelho, que fala muito sobre resgate, sobre decisão, sobre escolhas. O conjunto de temas que a gente estava desenvolvendo, meio que esse, ao meu ver, se conecta com a temática que a gente vem desenvolvendo sobre livre-arbítrio. Parece uma coisa religiosa, sabe, Jorge, Tati, César? Parece um tema religioso, mas não é. Na verdade, a religiosidade capturou esse termo há muito tempo. Capturou para si, a filosofia já debatia isso muito antes da religião. A ciência hoje já está contestando muita coisa sobre isso. Por isso que eu não quis dar esse tema sozinho. Eu dividi esse tema entre mim, Rinaldo. E as pessoas que não tiveram livre-arbítrio. Cesse. O resto do povo que não teve livre-arbítrio, né? Para escolher. Marcela também. Cada um vai trazer um aspecto sobre esse tema que eu acho bastante interessante, porque eu quero colocar ele hoje de uma forma provocativa. A minha percepção é que nem todo mundo tem livre-arbítrio. Apesar do ponto de vista religioso de que todo mundo tem, apesar do ponto de vista já há muito tempo defendido que, apesar dos pesares, todo mundo tem uma maneira de escolher as coisas, eu vou colocar isso de uma forma não definida, mas de uma forma provocativa, dizendo, ó, nem todo mundo tem livre-arbítrio. E você vai perceber que é possível que algumas pessoas nasçam sem esse direito pré-definido, essa conquista ou esse atributo do espírito. Vai ser polêmico, mas vai ser construtivo, César. Vai ser construtivo porque já pensasse na possibilidade de realmente você não ter livre-arbítrio? Pois é, porque ó, se realmente a gente não tem livre-arbítrio, é muito ridículo a gente brigar tanto pelas nossas escolhas, pelas nossas ideias, ideologias. Ver tanta gente se debatendo por verdades, na verdade, não foram escolhas autênticas, foram pseudo-escolhas, pseudo-adeptos a ideias que não eram deles e que não foram construídos por eles ou por nós. Mas não quero encerrar o tema no primeiro slide, não, né? A primeira coisa é a gente primeiro definir, né? Conceituar. Livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isento de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Livre-arbítrio é a liberdade de agir está condicionada, portanto, à vontade. A liberdade de agir está condicionada, portanto, à vontade. Isso é uma definição clássica do dicionário do que seria livre-arbítrio, que é a possibilidade de cada um decidir por si e em função do que quer. Ou seja, fazer aquilo que dá na telha. Vamos falar dessa forma, né? Fazer o que tua vontade quer fazer. Só que a gente já encontra as primeiras barreiras, cara. Ética, moral, determinísticas. A tua própria vontade é uma coisa muito subjetiva. Não dá para dizer que ela é uma vontade real. Pode ser uma vontade induzida. Você pode tomar decisões baseadas no teu estômago. E então, isso é tua vontade ou é uma indução instintiva? Mas aí eu dizer assim, ó, isso aí não é vontade, não, isso aí é desejo. É desejo. Seja desejo, seja vontade, ele está sendo determinante das tuas escolhas. Sendo decisão sua ou não, é determinante, né? Determinante da tua escolha.
Eu não sei se eu já contei aqui de uma pesquisa que fizeram, e esse é um artigo real, sobre tomada de decisão de um juizado especial. Um juizado que assinava habeas corpus. Era aquela. Toda vez que alguém é preso, né, não tem uma reunião de tutela, né? E o juiz decide se vai conceder ou não a liberdade provisória antes do julgamento. Aí um grupo de estudantes analisaram as decisões dos magistrados. E eles começaram a perceber que entre 9 horas e 10 horas, a quantidade de habeas corpus era muito menor do que entre 10h30 e meio-dia. E exatamente a pesquisa era para saber se havia alguma influência externa na decisão dos magistrados na, na expedição dos habeas corpus. E eles perceberam que quanto maior a fome, mais rápido eles expediam os habeas corpus, ou seja, diminuía a análise. Então era meio que sorteio. Dali para frente, né? Uma leitura rápida, vai, não vai, vai, não vai, vai, solta, não solta. Ou seja, uma hora dessa, o advogado pede para alguém lá, só deixa o meu caso lá por último. Deixa o caso lá por último. Porque quanto mais fome, né, mais rapidamente ele vai decidir aquele caso. Ou seja, a vida de estar solto ou preso de alguém está vinculado à fome de outro alguém. E não necessariamente é um condicionamento lógico, sensato, coerente. Entendeu? Não está vinculado. Está vinculado ao estômago do juiz e à boa hora dele. Então, a primeira coisa que a gente se depara é exatamente isso. A moral, ela limita as nossas escolhas. A ética, ela limita as nossas escolhas. A própria vontade e o determinismo limitam o nosso livre-arbítrio. Até que ponto ele limita? Até o ponto de estrangular? Até o ponto de fazer você pensar que escolhe? Porque é isso que a gente está colocando aqui. No fim das contas, a gente está colocando em xeque a nossa própria percepção de espiritualidade. A seriedade do debate é exatamente esse. Faz sentido, Tati, sair daqui para São Paulo por livre e espontânea vontade participar de um retiro? Aí diz, foi a escolha dela, claro que vale a pena. E aí você põe sob perspectiva essa escolha. Ela tinha escolha mesmo. Quanto mais você aumenta esse viés, quanto mais você olha de perto essa tua livre escolha, mais restrita ela parece. Menos livre você parece ser. E aí a gente começa a perceber que muitas coisas que eu me culpo não faz sentido, porque as minhas escolhas não foram necessariamente livres, foram muito condicionadas a uma série de coisas que estavam ao meu redor naquele momento. Rodrigo, vou dizer uma coisa. Quando eu era... Estão ouvindo o SESC, né? Se não estão, vai ter que vir para a cadeira do pensamento. Eu que falou isso, eu lembrei da história. Quando eu era pequena, pequena e adolescente, mãe sempre foi muito repressora. A Aninha vai me entender, eu sou sagitariana, mãe é taurina. Então, mãe não deixava sair para canto nenhum, prendia muito. E na adolescência, é que a pessoa quer mais sair, né? Eu estudava na escola técnica, eu bebia, e aí não podia ir para canto nenhum. Então, mãinha sempre disse essa frase: quem mente rouba, quem mente rouba. Criou a gente escutando isso, que fica aqui no inconsciente, tipo, quem mente é capaz de roubar. Então, nessa idade eu mentia, porque como eu não tinha liberdade, precisava para fazer as coisas, eu vou ter que mentir. Se um dia amanhã descobre que eu estou mentindo, vai perder a confiança, é pior do que ladrão, porque quem mente rouba. Mas eu não estou mentindo por livre-arbítrio, eu não estou mentindo porque eu quero. Eu estou mentindo porque ela quer ouvir a mentira. Na minha cabeça, eu pensava assim: não é escolha minha, é escolha dela. Porque se ela desse cabimento, diálogo, liberdade, enfim, conversa, eu não precisaria mentir. Então, estou me sacrificando. Eu não estou usando o livre-arbítrio para mentir. Eu não tenho outra opção. É quem quer ela. Eu estou mentindo porque ela está pedindo para ser enganada. Minha teoria era essa. Isso daí foi um exemplo prático e real, um testemunho de como você vivia o livre-arbítrio, né, na adolescência.
mas eu tenho certeza que muitos se identificaram. Então, a primeira perspectiva que eu quero apresentar ao livre-arbítrio é sobre a perspectiva do olhar espírita. Eu não escondo de ninguém. Eu acredito que o espiritismo é o catolicismo reformado, não é? Se você pega o catolicismo tradicional, as teorias de reencarnação, as teorias do karma, aí some-se isso, você tem o espiritismo. Tanto é que o espiritismo, os grandes mestres, os grandes autores, Santo Agostinho, né? São santos da própria igreja, né? Joana de Ângeles, são figuras da própria igreja católica. Então, quem ficou com parte do espiritismo foi Marcela. Caso ela não se acuse, né? Então, Marcela, para te entregar, eu vou ler esse trechinho e vou passar para tu, tá? Foi escrito por Geraldo Lemos Neto, que foi amigo, né? Professor, conviveu com Chico Xavier. Não estamos entregues à fatalidade nem predeterminados ao sofrimento, mas, diante de uma encruzilhada do destino coletivo que nos une, a nossa casa planetária, aqui na Terra, temos diante de nós dois caminhos a seguir. O caminho do amor e da sabedoria nos levará à mais rápida ascensão espiritual coletiva. O caminho do ódio e da ignorância acarretar-nos mais amplo dispêndio de séculos na reconstrução material e espiritual de nossa coletividade. Então, dito isso, o Espiritismo já pontuou, né, o que é o livre-arbítrio segundo a visão dele. Mas eu quero ouvir muito, Marcela, como foi que tu interpretou o livre-arbítrio segundo o Espiritismo, Marcela? Não estamos te ouvindo. Ligue seu microfone. E agora, tá escutando? Rami, Tá escutando, Drick? Sim. Pronto. Dá um pouquinho de spoiler da parte de Lu. A diferença, assim, a parte da ciência, né? Que os neurocientistas, eles chegam com uma descoberta de uma atividade elétrica e em Peraí, tu determinadas zonas ficou do com a cérebro. parte científica ou espiritual? Ou Não, espírita? eu vou fazer só um trechinho para poder entrar no espírita. Só uma Quem ficou com a diferençazinha. ciência foi Lu. E tudo bem, né? Só um Deixa ela spoilerzinho, só uma falar, partezinha. Drick. Tem problema, tem muita coisa para falar sobre isso. É só um Sim, senhora. trechozinho. É só a questão seguinte. Os cientistas eles descobriram uma atividade elétrica numa parte da zona do cérebro que precede a escolha de tomada do indivíduo. Aí o que acontece? Eles entendem que não existe livre-arbítrio porque o homem ele não pensa, eles creem que as escolhas conscientes são decisões automáticas chamadas pelo cérebro, entendendo o homem como um computador de carne. E entende que o livre-arbítrio não é mais que uma ilusão, né? E a consciência seria a tela do monitor. Essa atividade cerebral ela seria antes que a pessoa tivesse consciência do que ia fazer. Só que aí vem a outra versão da ciência que diz não é possível medir com precisão o tempo e o estímulo cerebral do ato em si. E aí começa a questão de que não tem as escolhas são feitas antes da consciência. É uma tarefa, uma prova que a vida mental ela é governada dessa maneira. Os cientistas eles podem garantir que os impulsos elétricos detectados não são a consequência do processo anterior de racionalização. Como é que eles podem garantir que os impulsos elétricos eles não são a consequência de todo um processo anterior de racionalização, de ponderação, até das nossas emoções. E aí, como não se consegue garantir isso, aí chega, os homens são sim capazes de fazer escolhas e eleger os seus caminhos. Aí eu me lembro do que você falou, a questão do juizado, né? A lei, ela atribui responsabilidade às pessoas e pune criminosos
Contudo, elas entendem o quê? Que somos livres para tomar decisões e, portanto, devemos responder por elas. Observando a questão do Livro dos Espíritos, ele entende o seguinte: o livre-arbítrio, se você pensa, logo você age. Ele entende que o livre-arbítrio ele é uma idealização que torna possível a questão de jogo de ética, de moral. Contudo, o homem ele não possui liberdade absoluta da ação. Entendo que as nossas decisões e escolhas elas são individuais. Aí tem, na questão das perguntas, né, que o Livro dos Espíritos ele traz, ele vem da pergunta 843 até a 850, que traz justamente a questão de que o homem teria a liberdade de pensar, como eu já tinha dito logo, se ele pensa, ele age, porque se ele não tivesse livre-arbítrio, como a ciência diz, ele seria uma máquina, como a própria ciência diz, né, que seria um computador de carne. E aí vem a questão depois, o homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento, ele tem sim a liberdade de agir, desde que ele tenha vontade de fazer. E aí ele traz a questão das primeiras fases, né, do bebê, da criança, no que ele diz que essa liberdade ela é quase nula, porque depende muito das faculdades da criança e essas necessidades ela é de acordo com a idade e o que a criança tem a consciência, conforme as necessidades dela e as consciências da criança, ela tem ou não o livre-arbítrio. Depois ele traz, o Livro dos Espíritos, ele traz a questão da predisposição instintiva que o homem tem ao nascer, se não é um obstáculo ao exercício do seu livre-arbítrio, né? E vem muito a questão da criança, quando essa predisposição ela vem do espírito. Então, quando a gente analisa uma criança birrenta, e ela tem os pais, esses pais eles podem dar o exemplo para poder esse espírito se melhorar. A vontade, se tem a vontade de resistir, não é uma coisa que existe a própria resposta não há um arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. E traz, lembrai-vos que querer é poder. Então, dentro de uma família, tem pai, tem mãe, para justamente dar o exemplo para o filho que é um espírito, poder evoluir. Aí depois traz a questão de organismo, né? A questão de faculdades intelectuais, que uma coisa é a matéria. A matéria não tem, não, é muito uma questão que vai acompanhando a questão da ciência, né? Mas quando a gente fala do espírito, o espírito sim, ele tem o livre-arbítrio, o poder de decisão, porque a matéria ela é ligada à vontade. O espírito não, ele tem a questão de pensar, de agir, de decidir, de querer. E aí vem a pergunta 847, que pergunta: a alteração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? A resposta é: aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer perde o domínio do seu pensamento. E desde então não tem mais liberdade. Eu entendo aí a questão de. E ele até traz os exemplos do espírito que nasce no corpo de um idiota, o déspota no corpo de um escravo e o mal rico no de um mendigo, né? Eu entendo aí até a questão do doente mental, ou não é tanto doente mental, as pessoas que passam a ter doenças mentais, né, de forma mais leve até, muitas vezes a gente perde um pouco a noção do que é certo e do que é errado, justamente porque está doente. Então, nesse aspecto, eu acredito que perde um pouco a consciência e perde um pouco a liberdade para se ter um livre-arbítrio. Contudo, a responsabilidade dos atos, as consequências vai ter que ser encarada. Não, exatamente, tem que ser encarada, não adianta. Por mais que é vista de uma forma diferente, né? Porque se analisa todos os pontos ao redor, mas consequência existe. Marcela, Mas, sim, deixa eu ver se eu entendi.
O Espiritismo diz assim, ó, o livre-arbítrio de um espírito encarnado, senhor, depende da faixa etária que ele se encontra. Os primeiros anos de vida, o livre-arbítrio de uma criança é muito restrito. Ela é muito dependente. Ela basicamente é guiada pelos instintos. Depois que a criança vai crescendo, depois que o espírito vai se desenvolvendo no seu corpo, ele vai adquirindo mais conhecimento e também aptidão para fazer escolhas. Mas ainda assim, essas escolhas vão estar subordinadas ao grau de conhecimento que ele tem. Isso. Até o ápice em que você já de maior idade, já maduro, já muito bem vivido, espera-se que você faça as melhores escolhas possíveis, baseada em todo o seu caminhar, na sua caminhada, baseado em todo o seu conhecimento conquistado, experiência. Então, para o Espiritismo, segundo o que eu entendi, o livre-arbítrio está associado a conhecimento adquirido. Rodrigo, Eu dizia tanto, né, que a ignorância é uma bênção. Daí que vem o termo, a ignorância é uma bênção. Porque aí a visão espírita do livre-arbítrio é uma visão moral, Vina. Ele não se preocupa com a escolha em si, mas com as consequências das suas escolhas. E aí, o que interessa para o Espiritismo você tem consciência do que está escolhendo, porque cada escolha que você faz vai ter um conjunto de consequências. Aí, sabendo disso, eu me preparo para fazer boas escolhas. É aí que gira a ideia do livre-arbítrio para o Espiritismo. É até aí que interessa a ele. Isso. Já no ponto de vista... Vou andar, viu? deixa eu fazer uma pergunta. Bora. Quem vai fazer pergunta é Maia? Eu, Mirela. Oi, Mirela, vai lá. Não, porque assim, eu fiquei viajando aqui no que Marcela estava. Se a pessoa ou a criança, ela tem livre-arbítrio para poder fazer as escolhas, só que às vezes essas escolhas são pautadas nas opções que nós adultos oferecemos. Então, não sei até que ponto ela é totalmente livre, ou se é uma liberdade dentro da escolha que, sei lá, que a providência divina, que o universo está colocando diante dela. Então, eu fico interrogando até que ponto é livre, ou eu tenho 3 caminhos, mas esses 3 caminhos estão colocados ali por quem, quando, como eles surgiram. Então eu tenho liberdade naqueles caminhos que surgiram diante de mim. Eu fui clara? Pelo que eu entendo, é o seguinte, conforme a necessidade e as faculdades dela, conforme o conhecimento que a criança tem. Por isso a frase de que a ignorância é uma bênção. Provavelmente muito pouco vai ser destinado à criança, porque a maioria das crianças são meio que puras, né? Com pouco conhecimento. Agora tem aquela criança que já está consciente que está fazendo errado e continua fazendo errado. Então aquilo vai vir de toda forma. O que fica mais evidente, Mirela, nesse caso, nessa visão do livre-arbítrio para o Espiritismo, que, diga-se de passagem, coincide com a visão hermética, em alguns pontos, é que a nossa capacidade de escolha está diretamente ligado à nossa consciência, ao grau de evolução da nossa consciência. Deixa eu dar um exemplo prático, né? Vou aproveitar Jorge aqui hoje e vocês vão perceber bem isso, tá certo? Aí Jorge vai vir aqui para o meu lado. Vem cá, Jorge, senta aqui. É bom que todo mundo conhece. Cadeira de fogo. Veja, eu acabei de dizer que o livre-arbítrio está associado ao nosso grau de consciência. Então, uma pessoa altamente consciente, ela vai fazer as escolhas mais perfeitas possível. Isso é de um jeito que, se você for realmente sábio, se você for realmente altamente consciente com Jesus Cristo da vida, ele vai dizer: a vontade de Deus é a minha vontade é a vontade do Pai. O que isso quer dizer? Que ele não tem o peso de fazer escolhas, porque ele já sabe o que Deus quer. Ele só precisa cumprir. Sabe onde é que o livre-arbítrio é zero? Na natureza. Se você planta uma semente de limão, vai ter limão. Se você planta uma semente de maçã, vai ter maçã. Não tem perigo de você plantar uma coisa e nascer outra. A natureza não tem um peso da escolha. Ainda assim tem que regar e dar terra boa. Entendeu? Mas ela vai seguir seu fluxo, não tem escolha.
Mas nós, espíritos em evolução, precisamos da nossa consciência para tomar as nossas escolhas. Aí agora vem a técnica. Eu vou dizer. Vamos ver se esse cara é um cara consciente. Jorge, escolha qualquer pessoa para dar um beijo. Pode ser tu? A consciência é dele e a liberdade é dele. Pode ser eu? Pode. O cheiro? Pronto. Mas olha aí, Aí a gente vai aumentar. me deixou aberto. Veja, ele aqui tem presente 2, 5, 6 pessoas. Aí se eu digo a ele, Jorge, escolhe uma pessoa para dar um beijo de boca. Entendeu? Ele continua com as mesmas opções, não continua? Ele continua livre, não continua? Mas agora, a proposição já criou uma série de restrições à liberdade dele. Restrição de gênero, restrição social, segregação. E uma coisa muito, muito simples. Experiências passadas e emoção. Agora a lógica saiu do rol de escolhas dele. A lógica agora não é mais a racionalidade não é mais uma ferramenta, né? Perdeu a liberdade. Ele perdeu bastante, bastante. Porque se ele beijar alguém diferente de Tato, vai ser uma bronca. Não é verdade? Entendeu o que é grau de consciência? Como eu tenho certeza que Jorge é uma pessoa altamente consciente, ele já sabe que não tem escolha. Também, inteligente. Inteligente, é óbvio. Vamos extrapolar aqui, né, o lúdico e perceber que a regra que Jorge tem para dar um beijo em Tati, segundo a consciência dele, é a mesma que Jesus tinha para seguir a definição de Deus. Não tem certo ou errado, já está definido. Tem consciência. Então, na Hermética ou no Espiritismo, diz, olha, se tu sabe qual é a vontade de Deus, por que tu ainda segue a tua vontade e teu desejo? Se tu sabe o que é certo, segundo os olhos de Deus, por que tu debate tanto para ainda correr atrás dessa loucura que tu queres? Entendeu, Sione? O livre-arbítrio. Eu acho assim, o nome livre-arbítrio já é para a mente que é livre, que já se libertou, que já iluminou, o ser que já está livre mesmo. E mesmo assim, eu acho que antes do livre-arbítrio é o discernimento, que já é começar a treinar e fazer escolhas, tá? Com treinamento para ver o que é certo e errado. Mas eu estava até lendo agora, porque o assunto veio. Desde a infância, a gente já começa a ser, como tu falou, já começa a ser treinada a nossa mente. Um barulho, tá? Um barulho lá fora. Dependendo da experiência que eu tive com algum barulho traumático ou não, eu posso dar um valor para esse barulho que o outro não vai dar. Entendeu? Eu posso levar um susto com uma pedra que cai no galho, que cai da árvore ali em cima da telha, mas a pessoa pode nem dar bola, porque ela já sabe. Né? Já sabe. Ela não vai julgar que é perigo. Eu vou julgar que pode ser um perigo. Fogo de artifício no Rio causa um efeito diferente do que aqui, né? Lá é bala perdida aqui. Entendeu? Exatamente. Então, é bem complexo esse assunto, mas assim, a maioria dos cientistas dizem que existe, mas já está existindo uma nova geração de neurocientistas que estão debatendo isso. Já está adiantando o tema. Eu vou tirar de Lúbio a parte científica e passar para o Jorge, viu? Vou dar continuidade no seu lugar. Rodrigo, Muito obrigado pela sua participação. Que não desse tempo de falar sobre essa parte dos neurocientistas, porque tem muita coisa que eles questionam. Então, não se preocupe, pode deixar o povo falar. Resuma, viu? Só tem esse sábado. Eu acho que esse não vai dar para esse sábado só, não. Acho que vou conseguir resumir, que todo mundo está ajudando com o tema da parte científica. Aninha vai fazer uma colocação, viu? Que é melhor. Eu vou botar. Vou polemizar mais, que eu gosto, né? É o seguinte, concordo quando o Drick faz a relação Cristo-Deus, né? Mas discordo um pouco quando faz a comparação com a nossa liberdade encarnados aqui.
Porque se ele aqui escolhesse beijar qualquer outra pessoa, Tati entenderia que ele é livre. Existe uma ligação afetiva com ela. E que se essa ligação prende ele de alguma forma, isso deixa de ser liberdade. Vamos voltar isso para Jesus. É. O fato de Jesus escolher cumprir a vontade de Deus não é uma condição de Deus, não é uma imposição da vida, é uma escolha livre dele de alinhar a vontade pessoal. Mas aí Jesus. Eu lembrei de Isaías. Diga! Isaías, é a história de Isaías, né? Você quer mais. É que a proposição a. Como é o pai dele? Quem era o pai? Isaac e Jacó. Não, o do filho. Jacó, né? Jacó, De matar que seria Isso. imolar o próprio filho, né? Abraão, no caso. Isso. A história de Então, Abraão. ali era uma obediência, né? No caso. Aí eu até estava lendo aqui, né? Aqui tem o cartaz do Guerreiros Atrás que diz assim: às vezes os dilemas das batalhas. Não, mas logo o guerreiro entende que não se deve questionar a tarefa, mas cumpri-la. Isso aí numa condição do serviço. Né? Não, mas é só para fazer essa relação. Rodrigo, que eu quero falar também. Quando a relação. Aproveitar esse Quando a gente fala de uma mente iluminada, não restritiva como a nossa, que acha que a gente é livre. A gente não é livre. Exatamente. A gente acha que é livre, mas a liberdade que a gente tem eu estava até conversando isso com o Rinaldo hoje. A gente nem sabe usá-la e nem sabe interpretá-la. Porque a gente acha que é livre, mas na verdade a gente não é. A gente está preso a regras sociais, a gente está preso a limitações físicas, morais, no sentido de que a gente sempre está se colocando condições para ser. Então, eu quero estudar, mas eu preciso dessa condição. Não vou lá e estudo. A gente tem algumas liberdades, né? Desejar, pode buscar livremente, pensar, pode pensar livremente, agora realizar. E aí, exemplo, eu queria me dedicar só à escola. Olha que sonho, Andrique. Eita. Mas aí tem uma série de outros poréns que nós, na nossa condição, ainda precisamos. Aí, quando eu chego no nível de um Chico Xavier, que aí eu já estou num patamar ali. Pois é. Ele também não era livre, mas em consciência ele entendia a liberdade. Ele entendia a liberdade. Ele não era livre até por conta da nossa condição enquanto planeta. Então, assim, eu concordo nessa questão de Adriano, na relação de Deus. Absolutamente correta. Mais ou menos isso. Eu estava para não dar a entender, entendeu, Jorge? No fim das contas, o que ela trouxe é muito pertinente. Para não dar a entender que a alta consciência faz escolhas condicionadas, obrigadas. Não, ela faz de livre vontade, mas com a consciência de que não haveria outra opção. Não faz sentido escolher outra coisa que não esta, mas é de livre vontade. Então, foi muito bom a mentora colocar nesse momento. E se a gente ainda adentrar um outro campo, que seria falar de influências, né? As influências espirituais, aí a gente já vai falar de vibração, já vai falar porque existem as inspirações, e aí tá ligado a você. Eu estava fazendo com o senhor hoje, tá ligado a você, né? Aí a gente vai entrar em vibração, em pensamento. Não só assim, você às vezes vai falar uma coisa para o outro, às vezes os espíritos que acompanham o outro também estão influenciando a gente. No próximo Caminho da Luz, o livro é muito baseado nisso, né? Olha, dando spoiler. O livro, o Brasil, Pátria, Coração do Mundo, Pátria Evangelho, ele é todo, até a proclamação da República, ele é todo baseado em influências espirituais, conduções espirituais. Então, assim, esse tema, quando eu vi o tema, eu disse, poxa, já é o percurso do Caminho da Luz. Exato. Porque a gente vai chegar lá, não é? Que a gente vai chegar lá e vai ver, né, perceber como a nossa construção
do que a gente está falando aqui, de estar no Brasil, de ter essa liberdade, porque o Brasil é um dos países considerados com a maior abertura, né? Dentro de uma liberdade social, vamos dizer assim, social, religiosa, de raça, enfim. Quando comparado ao resto do mundo, né? Não é que seja perfeito, mas comparado ao resto, Pois é. E isso a gente vai ver que foi pensado, estrategicamente colocado. bem inspirado. Inspirado. Cési vai falar Henrique, também. deixa eu Não que eu colocar. goste muito de falar, mas a Adriana pediu para eu ficar nessa missão, né? Porque Rinaldo tem uma, a Aninha tem outra, e a minha me meter várias vezes. De verdade. Mas duas coisas que eu já tinha pensado em falar, mas aí foi bom que Marcela já falou da parte espírita. Eu já fui ver qual era a parte de Rinaldo, que a gente sempre vai dar um pitaco, sem saber o que tem no tema, né? Adiante a gente vai dizer, eita, tá tomando tema. Mas Aninha falou uma coisa agora que era a gente pode querer, né? Assim, a gente pode querer. O nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade é muito limitada. A gente tem algumas liberdades plenas. Quer dizer, no mundo subjetivo é enorme. No mundo concreto, que é querer, você pode querer, você pode desejar o que quiser, pode imaginar. Ninguém pode controlar seu pensamento. Então, você pode pensar sobre qualquer coisa, qualquer pessoa, o que você quiser, mas realizar, conquistar, obter, né? Todo mundo pode. A gente tem o direito de sonhar, tem o direito de desejar, mas no mundo concreto é mais complicado. Mas aí eu trago uma frase que o mentor negro, né, adotava muito e dizia muito que é para lembrar que a gente é espiritualista e para mim se encaixa muito com o livre-arbítrio, a colheita é livre, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então a gente tem a liberdade para colher. A gente tem um plano encarnatório, vem. A gente pode abortar o plano, a gente pode mudar o plano. Você está grávida, você pode abortar. Era para você conviver com a Adriana, você pode matar. Você pode tudo, né? Então você pode semear e mesmo assim, essa ainda não é plena, é livre, você diz que a semeadura é livre, mas de acordo com as suas limitações, porque você planeja e tenta executar e às vezes não dá certo. Então, não é que não existe regra, existe, mas você pode quebrar regras, entendeu? A gente tem essa capacidade de burlar a regra para isso, pois é. A gente pode desgraçar a nossa própria vida. Agora, o que a gente pode na outra, não, eu não queria colher, não. Aí não tem. Aí eu vou lembrar da outra frase dele, que às vezes ele dizia, que é espiritualidade não tem democracia. Porque chega um momento que você tem que voltar e que você tem que evoluir. A evolução não é opcional. Não tem outro caminho. Então, se você vai ter que recuperar o que você fez, chega um tempo que você vai ter que compensar aquilo, resgatar aquilo. Então, vai ter que. Pode não ser de uma vez, né? Pode ser parcelado, mas vai ter que. Então, a colheita é obrigatória. Aí, eu acho que a questão do livre-arbítrio é isso. A gente tem alguns plenos, mas quando se trata do espiritual é isso. Liberdade para semear. E ainda assim, quando eu digo pleno, é porque a gente não tem toda a capacidade. E claro que quando a gente fala também de livre-arbítrio, de liberdade, a gente vai falar também de consciência, de preparação, de educação, que à medida em que a gente vai adquirindo isso, vai ganhando um pouquinho mais, vai sendo permitido um pouquinho mais. Porque se não fosse assim, o estrago ia ser grande. Graças a Deus a gente não é livre, né? Como a gente imagina que deveria ser. Um adolescente, uma criança que é dona da liberdade, não tem e se revolta. Graças a Deus que não tem. Por isso eu estou viva aqui até hoje. Por isso as coisas, no geral, têm dado certo para todo mundo, porque a gente não é tão livre nem tão poderoso quanto a gente queria. Graças a Deus, né? No fim das contas, as restrições à nossa liberdade é um benefício. Super, super. Não é verdade? Pois é. Eu acho que o livre-arbítrio também é a pegada. Se vai falar, vem para cá. Se vai falar, vem para cá. A cadeira do pensamento. Olha agora. Acabou tudo. Não, eu estava pensando aqui que o livre-arbítrio também é a própria pedagogia, né? Eu lembro muito de sentada nas quintas-feiras com o Nego na rede e eu dizendo: Ô Nego, mas quando a gente se desvia do caminho, a gente também só entendeu que a gente se desviou do caminho, né? De caminho que eu tô falando, né? Caminho do bem, da luz, do aprendizado, da sabedoria, né? Que a gente só sabe que a gente se desviou do caminho porque a gente desviou, né? Aquela frase que a Lucilena fala, a consciência nasce no contraste. Então, assim, o livre-arbítrio é a própria pedagogia da vida para que a gente possa, um dia, dizer assim, eu escolho de livre vontade. Eu sim, para mim não faz sentido
desejar esse outro caminho. Não sinto isso em mim. É genuíno. A minha intenção é ir por esse caminho e eu vou por esse caminho. Não é por um medo de uma consequência, mas é por amar a sabedoria, por amar aquele caminho. Tipo, não vejo outra forma de escolher diferente. Não consigo nem escolher diferente. Eu sei que tem milhões de opções, mas eu não consigo fazer diferente. Então, para a gente chegar nesse caminho, a gente tem que levar muita lapada mesmo, e sair desviando do caminho. Tome lapada, eita, pô, o caminho não era esse, volta para o caminho. Então, sim, o livre-arbítrio traz a pedagogia da vida. Como é que a gente ia poder aprender sem ele? Assim, que mérito teria a gente dizer que escolheu esse porque a gente já nasceu sabendo que aquele é o caminho, que é aquele de livre vontade? Não tinha como. Então, eu acho que, como dissesse, com todas as broncas, sofrimentos, tristezas, o caminho é esse, é perfeito. Assim que é. Olha, até agora, a proposição que eu coloquei no início de que a gente não é livre está fazendo cada vez mais sentido. Embora o que Tato trouxe agora corrobora um pouco o contrário, né? Ele disse, não, mas olha, é graças a essa liberdade que a gente cresce. É graças a esses erros de escolha contínua que a gente evolui. E César falou uma coisa que meio que bota uma pedra em cima do assunto. Evoluir não é opcional. A evolução na vida é como um rio. Você pode resistir a ele enquanto força tiver, mas vai chegar um momento que você vai ser arrastado por essa correnteza evolutiva. Então, O budismo, os monges falam que a iluminação é certa. Pode demorar trilhões de anos, mas é certo. a iluminação é certa. A evolução, a verdade se repete em várias culturas, em várias visões, em várias perspectivas. Porque, como o Hamilton dizia, a verdade ela é única. Santo Agostinho dizia isso em verdade. A verdade é uma coisa que nada se põe e nada se tira, porque ela é completa. E uma das verdades é que todo mundo evolui, todo mundo vai alcançar a iluminação. Então, independente do quanto a gente se debata, esse destino, acreditar ou não, é uma escolha. Pois é. Mas eu vou compartilhar de novo e vou chamar a Luciana. Eu acho que está na vez dela agora, né? Realmente, eu acho que não vai dar tempo de concluir esse tema hoje, não. Que eu achei a escolha do tema maravilhoso e a subdivisão que você fez dos tópicos também, porque a gente não consegue falar de livre-arbítrio sem falar da filosofia, sem falar de consciência, sem falar da parte biológica, cultural e social. Eu Então, comecei a fazer esse tema da quinta-feira para cá, mas eu confesso que eu disse, ninguém vai gostar desse tema, tão batido esse assunto. Então, aí tentei desmembrar para poder melhorar. É sempre novo. Eu achei perfeito como você desmembrou. Eu não tô. Quem é que está falando? Eu não estou ouvindo. Quem está falando? É outro. Lu, eu achei que seria logo tua vez, mas ainda tem um slide para concluir sobre o espiritismo, porque tem uma coisa importante que ele traz, que é o seguinte: a segunda doutrina espírita, livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um atributo essencial do espírito. Quando ele diz que é atributo, quer dizer que você tem livre-arbítrio porque você é um ser espiritual. Tudo mais, então, não tem livre-arbítrio. O que não é espiritual, o que é material, manifesta as ideias e as vontades e as escolhas dos seres espirituais. Isso quer dizer que o próprio planeta Terra é a manifestação livre de alguma entidade espiritual não humana, é claro, né? Não humana. Então, a gente está dizendo que o livre-arbítrio não é apenas um atributo do espírito encarnado, é um atributo de toda entidade inteligente do universo, dos devas, dos Mahashohans, dos espíritos planetários. Todas essas entidades espirituais são livres para escolher.
Isso quer dizer que realmente faz sentido haver, então, construções e manifestações não tão harmoniosas assim. Deve fazer sentido a ideia do contrário. Não é um absurdo pensar em inferno. Não nos termos religiosos, como foi colocado do ponto de vista medieval, mas do ponto de vista do Gita. Tem uma passagem no Gita em que a Arjuna pede para Krishna se revelar, né? Naquele momento lá, ele diz assim, ó, Krishna, revela a tua glória, revela como realmente és para mim. Se é possível, aí Krishna se revela em toda a sua glória e Arjuna se maravilha. A luz, a beleza, a harmonia com que aquela divindade se apresenta dentro das possibilidades humanas faz Arjuna se deliciar, entra em êxtase. Mas logo em seguida, Krishna faz o quê? Manifesta todo o seu terror, todo o seu caos, tudo aquilo que a mente humana é incapaz de compreender. E diante daquela visão, Arjuna se aterroriza. Arjuna pede, implora, Krishna, oculta de mim essa visão, porque ao contrário de antes, eu não sou capaz de suportar essa ideia que eu não compreendo. Caramba, o que é que o Gita está dizendo? Que no universo as entidades são livres para criar, seja ela harmoniosa ou desarmoniosamente, bela ou extremamente feia. Tem tudo na vida. Não está nada pré-determinado. Apesar de todo o nosso discurso de que a vida vai atingir o seu ápice e sua iluminação, não tem nada certo, não. Ou você escolhe o bem, ou o mal vai se impor. Porque não tem nada que impeça. E isso não atinge de forma alguma a divindade suprema, porque ela está muito além disso. Está muito além das nossas escolhas. Seja a escolha humana ou a escolha de uma Mahashoah. Deus está muito além disso tudo, gente. Então, veja o alcance da liberdade. Então, é importante as nossas escolhas. Apesar de todas as restrições, se você não escolher Tati, vai haver consequências. E ter escolhido Tati também. E ter escolhido Tati também. Só que há consequências harmoniosas e consequências desarmoniosas. E nós vamos ter que lidar com todas elas. Até com aquela que eu não plantei. Até com aquela que eu não escolhi. Os karmas coletivos. Então, gente, por mais que a gente ache, né, tá? Nessa, por mais que a gente ache que a gente não tem escolha, e até certo ponto isso é verdade, as escolhas que a gente ainda tem são importantes. As escolhas que a gente tem, dá para renunciar a muita coisa. Mas eu estou dando spoiler. Você sabe o que é um paradigma? Paradigma é outra palavra para padrão, comportamentos padronizados, condicionamentos, né? A gente repete paradigmas em todas as áreas da nossa vida. A cultura de um país é um grande paradigma. Mas os princípios que a gente aprende dentro da família também é um paradigma. Né? As leis de um país é um paradigma e mudam a cada geração, né? As leis civis, elas se renovam. Mas as leis informais de uma sociedade também é um paradigma. Pode estar ou não escrito nas leis, mas se uma determinada comunidade determina como é a forma correta de se vestir, é um paradigma válido para aquela comunidade. Então, não adianta você lutar contra os paradigmas, contra os padrões que te formaram, porque você já é fruto desse padrão. O que a gente precisa perceber é como a gente faz escolhas dentro desse universo, dentro desse paradigma. Cara, porque se tá tocando brega e você dança frevo, vai ser um problema. E como é que você é nesse universo? Por que você está dançando diferente da música? Então, tudo isso está circundando
a nossa capacidade de escolha, senhor. Está circundando e provando quem nós somos diante daquilo. Quem eu sou é definido exatamente pelas escolhas que eu faço e não pelas palavras que eu falo. As palavras que eu falo é uma parte muito ínfima, muito pequenininha de quem eu sou. É muito mais importante o que você escolhe fazer, escolhe se manifestar, como você escolhe se comportar. E isso fala muito mais de nós. Quando a gente tinha técnicas aqui, eu tenho certeza que a gente vai ter técnicas, né, no Caminho da Luz, eu me lembro muito de uma que, quando o Hamilton dava a missão, a única coisa que a gente não podia fazer era falar. A gente tinha que cumprir a missão praticando, se comportando, manifestando em atos aquilo que a gente pensava e sentia. Essa é a melhor maneira de conhecer o outro e conhecer a si mesmo. Porque a gente vai reproduzir os paradigmas que nos formaram, os padrões nos quais nós fomos criados. Então, isso é verdade para a política, isso é verdade para a educação, isso é verdade para a criação dos nossos filhos, porque a gente repete padrões. Raros são aqueles que criam padrões novos. E quando fazem de uma forma muito ampla, se tornam divisores de águas. Ou ovelhas negras. As duas coisas é verdade. Ovelha negra é um divisor de água. Ou quebrar é um divisor de águas, né? A gente precisa aprender a falar de uma forma nova agora. Por quê? Porque o paradigma atual é outro. O padrão agora é outro. E agora a gente está precisando se readaptar a esse novo padrão. Mas ainda nessa visão. E aí, pegando o seu gancho do budismo, Siddhartha Gautama era um divisor de águas dentro do hinduísmo, né? Ainda hoje, você, quando escuta alguns gurus hinduístas, eles se contrapõem diretamente à mensagem búdica, à mensagem budista. Assim como muitos outros religiosos se opõem à visão cristã. E o próprio Siddhartha se opõe a várias. O próprio Siddhartha se opõe. Então, essa mudança de padrões, eu julgo ser mais importante a gente observar em que padrão nós estamos inseridos do que lutar contra o padrão em si. Porque quando você toma consciência de como você é e por que você é assim, somente aí você vai realmente mudar o seu paradigma. É o mais importante. Não é mudar o padrão alheio, é mudar o seu próprio padrão de ser. E isso sim faz sentido na perspectiva de livre-arbítrio. Então, olha, livre-arbítrio, há restrições? Há poucas escolhas a ser feitas? Sim. A gente se ilude muito com as escolhas que tem que fazer? Sim. Mas cada uma que faz muda principalmente quem escolhe, e não necessariamente as escolhas que faz. Muda. Seja na dor ou no amor. Seja na dor ou no amor, vai afetar muito a tua história pessoal. Embora isso seja compartilhado, claro. A gente pode perceber que as escolhas dos líderes políticos, religiosos e mundiais afetam a vida de muitas pessoas. Mas não foge à ideia do livre-arbítrio, porque a gente compartilha o karma coletivo. E ele está lá porque colocamos, porque permitimos. Porque eu nunca vi uma ditadura que durasse para sempre. Chega um ponto em que a maioria derruba aquela ditadura. Chega um ponto que o povo se opõe, está aí para a prova, Primavera Árabe, né? Pode não ter melhorado, mas não deixou igual ao que era antes. Então a gente toma escolhas coletivas do mesmo jeito que toma escolhas. Tem ordem no caos. Pronto, você traduziu bem o que eu quis dizer. Agora sim, a gente vai tentar entender um pouco isso, como mexe Rinaldo. Não, mas veio filosofia antes.
o que diz a filosofia sobre a liberdade do ser. Mas eu cheguei a Lu. Lu vai vir por último. Eu acho que talvez. Que horas são? Eu acho que talvez não dê tempo mesmo de Lu chegar hoje. Já posso anotar? Agora que o livre-arbítrio diminuiu. Eu vou dar a introdução da parte filosófica para a Rina trazer a parte dele, porque eu deixei a foto de um pensador, René Descartes, que ele foi um divisor de águas também, pelo menos para a filosofia e para a ciência. Simplesmente porque ele disse, ó, o que é humano, o humano cuida, e o que é divino, a igreja cuida. Ele separou, né, o que era religioso e o que era humano, e disse, não, vamos apacentar isso daqui para poder evoluir, porque até então a igreja não permitia que conclusões racionais contradissessem as conclusões religiosas. Então, a grande importância desse filósofo é exatamente dizer, olha, o que o humano é capaz de compreender não atinge o que Deus predispôs. Ou seja, por mais que a gente se debata aqui nesse mundinho, não vai afetar a vontade de Deus nem a realidade divina. Ele já começou por aí, dizendo que a nossa liberdade é restrita à realidade humana. E a igreja aceitou essa premissa para poder a própria ciência e a filosofia pensar com maior liberdade. Porque antes dele, não era raro um cientista, um filósofo, morrer na fogueira, ser condenado à prisão domiciliar, né? Não vai lá ainda. Nossa, tem alguns conceitos que são trazidos aqui, aí eu vou dar uma lida e a gente cada um deles vai conversando um pouquinho, né? Inclusive o livre-arbítrio eu vou deixar para o final, e aí é o ser mais importante. No fatalismo, a crença de que o que será, será, já todos os eventos estão predeterminados por Deus ou outra força superior. Então, essa visão tá ligada, tem uma ligação espiritual, uma ligação de alguma força superior que já determinou tudo. Então, se eu fiz esse movimento, ele já era para ser esse movimento, não seria outro. Se eu deixar a caneta cair, eu segurar, isso não foi uma escolha minha. Já estava escrito, já estava determinado que seria assim. Qualquer ato que eu faça durante toda a minha vida já estava tudo pré-determinado. Tem um termo muçulmano que reflete isso, né? Maktub. E a gente acha que é exclusivamente muçulmano, mas tem uma passagem bíblica que repete com outras palavras a mesma coisa. Vocês estão lembrados? Tem uma passagem do Evangelho, Jesus disse, né? Nenhuma só folha dessa cairá sem que a vontade do meu Pai esteja se cumprida. Tem mais de uma, né, César? Fatalismo, né? Tem muitas passagens do ponto de vista religiosa que se contrapõem à ideia de liberdade, seja ela no islamismo, seja ela no budismo, seja ela onde for. Não só de liberdade, também de responsabilidade, porque se está tudo estabelecido, você está só ensinando aqui, então não pode ser cobrado de nada, afinal está estabelecido, né? Exato. Não foi você que inventou essa história, já está, você está ensinando. A Matrix, né, senhor? Então, a filosofia está trazendo agora outros tipos de liberdades. Da maneira que tem. E nenhuma delas, se você prestar bem atenção, você pode dizer, não, isso aí não cola, não. É que cola. Todas elas têm uma pontinha de realidade. Mas continuando, né? Aí vem o conceito agora de determinismo. A visão de que todo evento tem uma causa e de que tudo no universo é absolutamente dependente e regido por leis causais. Já que os deterministas acreditam que todos os eventos, incluindo as ações humanas, são pré-determinados. O determinismo é tipicamente considerado compatível com o livre-arbítrio. O fatalismo, porque fica muito parecido os conceitos, né? Mas o fatalismo tem uma vertente, vamos dizer assim, espiritual, que tem um ser que determinou tudo.
O determinismo vai dizer que tudo tem uma causa. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, genética. Quer dizer, vamos supor, o que eu penso, a forma como eu penso, as decisões que eu tomo são consequência da minha genética, da psicologia, os traumas que eu tive na infância ou não, a criação, a família, o ambiente, a sociedade, né? Então, tudo isso, até o inconsciente coletivo, né, também está relacionado. Vai ter um tópico depois de psicologia que vai falar alguma coisa a respeito, deve falar alguma coisa a respeito, eu acho. O ambiente importa. Nas suas decisões, né? Inclusive a questão se a gente for levar em consideração não só as nossas vivências durante a vida, mas as vivências também espirituais, né? As reencarnações. Hoje a gente é fruto. Se a gente tivesse vamos supor, alguém que tenha essa visão para poder verificar esse passado também, pode chegar e de repente, vamos dizer assim, prever uma decisão que você vai tomar. Prever uma ação sua com base, se a pessoa tiver todos esses elementos, né? Tem um filme com o Michael Douglas, é um filme antigo, década de 90, antigo, década de 90, antigo, meu sobrinho, né? Mas que rapaz, isso é Michael Douglas e Champagne. Esse filme é muito legal, muito legal. Você esse filme é legal. Acho que é alguma coisa assim. Então, assim, eu vou dar um spoiler que vai acabar, ninguém vai mais assistir. Certo? Mas Lançamento de 90, certamente não é mais spoiler. Quem queria assistir já assistiu. Já assistiu. Mas Michael Douglas, ele é um grande empresário, certo? Champagne é o irmão dele, né? Que vive a vida assim, como a vida da vida Sagitário. Pronto. Champagne é Sagitário. Michael Douglas, Capricórnio. E o que é que acontece? Ele teve um trauma na infância, Michael Douglas, né? No dia do aniversário dele, quando ele era criança, sei lá, 8, 9, 10 anos, o pai dele cometeu suicídio. Se jogou na casa mesmo, era uma mansão, se jogou lá de cima e morreu. Isso no dia do aniversário dele. Então, quando se aproximava do aniversário, ficava aquela coisa mais para baixo e tal. Aí vem que vem o spoiler, porque a graça do filme é saber disso no final, né? Mas o Champagne aparece para visitar um pouco de dias antes e dá um cartão de uma empresa que faz alguns serviços, coisa e tal. Eu sei que, assim, Michael Douglas, que tem uma vida totalmente sem graça, aquela coisa assim de o trabalho e tal, não sei o quê, tudo isso aqui, aquela coisa de você toma café a mesma coisa, o prato e o copo daquele mesmo jeito, não sei o quê, tal, tudo regrado, né? Ele se vê... Ele é muito rico. Ele se vê envolvido em situações totalmente fora do cotidiano dele. Coisa emocionante, se vê perseguido, tiro, não sei o quê, acorda dentro de um caixão, sequestrado. Eu sei que isso tudo tinha sido programado pelo irmão. Tudo que ele estava vivendo, que ele estava agoniado, achando um monte de coisa que aconteceu na vida dele, sequestro, não sei o que e tal, tinha sido até um relacionamento e aquela coisa, suspense, sabe se a mulher está querendo alguma coisa com ele, se está querendo matar, enfim, um monte de coisa. E o ápice, que é o final do filme, é o dia do aniversário. E no dia do aniversário, ele está tão desesperado que ele se joga de um prédio. Só que ele cai numa coisa de bombeiro, como é que chama? Um colchão, né? Um colchão. E ele cai na festa de aniversário dele. Champagne, o irmão dele conseguiu prever tantas coisas, por conhecer e saber as situações, o que é que ele ia fazer e saber que montar de uma forma que no dia do aniversário ele estava tão desesperado que ia se matar, tentar se matar. O ato do pai. Do pai. Só que aí já estava isso. Tudo programado. Era o dia do aniversário. Então, assim, tipo, é algo bem determinístico. Ele conseguiu, por conhecer a pessoa, por saber do trauma, por saber de todo do jeito da vida, soube como fazer chegar tomar aquela decisão. Então não teve livre-arbítrio. Não teve livre-arbítrio. Ele Champagne provou que tinha como, né?
manipular de uma forma que ele foi executado achando que estava se matando e não estava, né? Qual é a moral da história que eu tiro disso? Se nesse conto, se nessa história, se nesse filme é possível simular isso, por que não na vida real? Com espiritualidade muito mais sábia que a gente, poder prever todos os cenários possíveis. Programa de computador que consegue prever a economia da Terra daqui a 50 anos, com 90% ou mais de exatidão. Se alguma coisa sair do trilho, eles conseguem botar no trilho. Então, se a gente consegue construir algo tão determinístico assim, por que será que a vida inteira nossa, da humanidade, também não está já pré-determinada? Na verdade, Friedrich Nietzsche, esse alemão filósofo muito louco, né? Literalmente, ele morreu louco porque tinha sífilis que atingiu o cérebro. Ele tem a teoria do eterno retorno, onde a ideia base dessa filosofia era exatamente esse ciclo eterno de retorno às origens, de repetição das histórias. Alguma coisa precisa romper, né? Esse ciclo. De qualquer forma, é outra percepção de ver a vida e como as coisas acontecem que você também não pode largar de mão. Você tem que considerar. Sione estava fazendo uma pergunta que... Venha para cá, é melhor, é melhor. Desentreva. Se o destino está Já predeterminado, predestinado. fulano está no destino dele. Está no destino dele, está no destino. Então, na verdade, não é pelo livre-arbítrio mesmo, não. É isso que a gente está percebendo, Sione. Se as coisas estão se todo mundo está cumprindo o seu destino, que escolha a gente tem? Pois até a iluminação também vai se libertar dessa cadeia de voltar e voltar e voltar. Tu também tem que ter um destino, bom destino de ter um entendimento, ou um ser iluminado, ou algum aprendizado, que vai te libertar dessa ida e volta. Te desviar desse ciclo. Tem que ter um destino. Ou seja, veja que cada tópico está meio que reforçando a ideia da provocação inicial. Nós não somos livres. A questão é, por que não? Até que ponto não? Vem, Aninha. Senhora do destino. Não, esse tema provoca, né? Assim, aí quando eu saí daqui, depois dessa rodada, eu fiquei pensando ali, e Drick falou uma palavra que eu já estava na mente, que é consciência. Quando a gente falou nível de consciência, quando eu falo consciência, é nível, né? A partir do conhecimento. Já foi dito aqui desde o início. No Espiritismo diz que o conhecimento, né, as vivências fazem com que você possa ter esse livre-arbítrio da maneira correta, né? Exercer o Exercer o livre-arbítrio. livre-arbítrio, isso. E aí, quando a gente falou de Jesus, que falou de Chico Xavier, eu acho que Jesus encarnado também não era livre, no sentido do livre-arbítrio, mas ele já tinha um nível de consciência numa relação com, né, que sabia do que iria fazer, que ele avançava. Por quê? Ele quebrou paradigmas, ele quebrou ele quebrou vários, né? Enfim, muito. E todos esses que quebraram paradigmas, como você citou também, Siddhartha Buda e tal, eram pessoas com nível de consciência elevado. E aí veio a questão de dançar conforme a música. E biologicamente, tem aquela coisa, sobrevive quem se adapta, né? Exato. Essa questão. Darwinista. Darwinista. E aí vem a questão da consciência, de você estar no nível de consciência onde você entende os paradigmas, mas ainda assim você consegue fazer suas escolhas.
fazer suas escolhas, às vezes, até acima desse paradigma. Mas aí exige um nível de consciência além. Exemplo, se ele escolhesse outra pessoa para dar um beijo aqui, e Tati... Estão pegando no pé de Jorge. Tá na berlinda. E a reação de todos fosse diferente da que foi de dizer. Lógico que é Tati. Né? Não, determinar. Lógico que é Tati. Determinação social. Determinação social. É Tati. E se esse mesmo exemplo acontecesse em outra pessoa, independente até de gênero, e isso fosse visto como algo de escolha, de liberdade, a gente estaria quebrando e dentro de uma consciência, porque a gente estaria numa consciência para além do paradigma que diz que ele só pode beijar, só poderia beijar a Tati, né? Então assim, eu considero que a questão do livre-arbítrio, a questão, sim, mas a moralidade aqui também não é uma questão de livre-arbítrio. A questão moral aqui, ela é muito clara. E até, biblicamente, assim, a Bíblia é um perigo, porque tem essas questões e que até hoje são usadas de maneira contraditória. Então, assim, eu acho que o livre-arbítrio está muito ligado ao nível de consciência. Quando a gente para que a gente use da melhor maneira, da maneira correta. Como pronto, o budismo diz. A palavra correta, a atitude correta, são as 8, né? Se eu não me engano. Então, mas para a gente chegar a esse caminho correto, a palavra correta, a atitude correta, exige um nível de consciência, né? Que a gente está percorrendo, que a gente ainda não chegou, mas a gente está percorrendo. E aí, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente tem que lembrar disso, que a gente está falando no nosso nível de consciência, onde a gente consegue atingir. Como você falou, subjetivo é outra coisa. Então, a gente lembrar, né? Quando fala dessas questões do nível de consciência que a gente está, isso também vai das experiências individuais. Aí volta para o espiritismo. Das experiências individuais, porque eu tenho uma consciência do que eu considero, para mim, a questão de liberdade, e de propiciar ao outro também liberdade, né? Desse livre-arbítrio. Existem essas tolerâncias, né? Existe essa tolerância. Você vai dançando conforme a música. Mas a gente normalmente prefere os extremos, a gente corre para o extremo. Então, eu estava ali nessa questão, assim, o nível de consciência, quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala de Buda, quando a gente vê a gente, e o autoconhecimento, a importância do autoconhecimento dentro do livre-arbítrio. Né? O autoconhecimento já vai ser abordado mais na frente como uma ferramenta do que você está dizendo. Quebra da roda de Sansara, quebra do padrão, quebra do ciclo. O paradigma é a escolha diferente. É aquela história. Como você quer resultado diferente, sempre faz as mesmas escolhas. Então, o que quebra a roda é a escolha diferente. Só que hoje, normalmente, essa escolha diferente tem um preço. Né? Tem um peso, tem um preço. Tem renúncia. Ele falou em renúncia, um dos livros que eu mais gosto, que eu reli na pandemia, foi Renúncia, da trilogia, 2000 anos atrás. Eu acho aquele livro fantástico e foi um livro que me iluminou no sentido de me apaziguar. Chico Xavier, Psicografia de Emmanuel. Me apaziguou aquele livro, porque renúncia, a renúncia, estar nesse planeta é, acima de tudo, renunciar. Esquecer-se de si. Né? A Monja Coy fala muito disso, o Budismo fala muito disso. Esquecer-se de si. Tá aqui, viu? Vai ter um vídeo com ela. Tá aqui a apresentação. Ele falou de uma maneira
Então, assim, é porque a primeira vez que eu escutei isso foi com ela. Fazer um cadastro falso com boês, eu tinha que tirar uma chapéu dela, sabe? Eu não cheguei a acelerar, eu fico ele disse assim, a mão já correu, eu também pensei. Me empolguei. Pensei que ela corria. Não foi concepcional, não. Foi Céfia e É porque a primeira vez que eu escutei essa frase, esquecer de si, foi dela. Então, assim, eu acho que é a questão da renúncia que, né, vem com essa questão do autoconhecimento, que vem com a consciência, com a elevação da consciência, toca lá no livre-arbítrio. De você quebrar essa roda, né? É mais ou menos isso. É exatamente isso, né? Bem nós, bem gente. Quanto mais liberdade a gente quer, Quanto mais liberdade a gente quer, menos consciente a gente quer. menos consciente a gente quer. Meus pais, quem mais deseja liberdade quem mais deseja, vou abaixar a cara. Quem mais deseja liberdade, menos consciência tem. Tipo, Lara, um adolescente está pedindo a mãe para nem mais liberdade, deixa eu fazer isso, né? Aí essa sede por liberdade já mostra imaturidade, porque é tão peso ser livre e poder fazer escolhas que às vezes a gente tem coisas polêmicas, dilemas para dizer, escolhe para mim, pede ajuda alguém, porque pudesse, você pudesse passar a bola para alguém, né? Ou não queria não ter essa liberdade, porque foi Deus que quis. Estou pela vontade de Deus, né? Se errar, a culpa não é minha. Então, essa ânsia por liberdade é consequência, muitas vezes, da imaturidade. Reflexo Da da falta imaturidade. Sim, muito amplo, por isso que tem Mas tá certo. Vamos continuar, né? A gente tá na parte filosófica da análise do que é livre-arbítrio. A primeira coisa que a gente descobriu, segundo a filosofia, livre-arbítrio é mais um tipo de escolhas. Fatalismo, determinismo, livre-arbítrio faz parte de um grupinho. Ele vai deixar livre-arbítrio por último, então vai agora falar do indeterminismo. A gente falou do determinismo, né? O indeterminismo é a visão de que existem eventos que não têm qualquer causa. Então, assim, tem atos que não são determinados nem por causa fisiológica ou psicológica. É um contraponto ao determinismo. Seria meio que um meio termo, eu entendo. Mas aí a gente vai, se quiser falar mais alguma coisa do O indeterminismo, Cione, quebra a lei de causa e efeito. Porque para tudo até agora dizia, ó, cada efeito tem uma causa. E o que se discutia é, umas causas são pré-determinadas, outras causas são fatais, fatalismo, né? Agora não, ele está dizendo, ó, não tem esse negócio de causa e efeito, não. Muitas escolhas são feitas sem uma causa anterior. Você escolhe porque você está, porque você pode, porque você quer. E não necessariamente porque foi induzido, porque foi coagido, porque foi levado. Não. O indeterminismo aplica uma visão de mundo que é muito forte hoje em dia, porque prega a diferenciação, a amplitude de escolhas, sem atrelar ela a uma causa anterior, dando a ideia de que você é realmente livre, porque está escolhendo de uma forma completamente autêntica. Então, a gente não se aprofundar demais nisso complica, porque é difícil você imaginar uma escolha, uma consequência que não tem uma causa anterior. O simples fato de você escolher já tem como causa base você. Você quis escolher, então a causa da escolha é você. Pode não ter havido nada antes, mas tinha você para escolher. Então, o indeterminismo diz, olha, a única causa que pode realmente haver é você escolhendo. E não necessariamente alguma coisa que te levou a escolher. Então, o senhor trouxe uma temática sensível. Venha perguntar aqui. Venha para a cadeira. A gente está em setembro amarelo, né? E sabiamente a mentora fala. A pessoa... Vai, senhora, A pergunta. pessoa que comete o suicídio, ele escolheu
Ou foi Não, um... mas ele não. Eu acho que Ela vai terminar a pergunta. Vai, senhora. Olha, a pessoa que comete A pessoa que comete suicídio. não estava escrito ali, ele foi contra a lei do universo, né? Ele é tudo. Mas o destino estava pronto, se estava no destino dele cometer suicídio, ele não teve escolha. Não teve escolha. Ele não teve escolha. não teve Foi- livre-arbítrio. Não teve escolha. Ele estava, como chama? Uma vez Chico Xavier falou sobre que tem o. Como eu vou dizer a palavra? Inspiração. Não estava. Fatalidade. Existe a fatalidade na espiritualidade? O Chico Xavier disse: existe a fatalidade. Não estava predestinado para acontecer. Não fazia parte Não dos fazia planos, parte dos planos da espiritualidade. aquele acontecimento. Fatalidade. Então, Eu acho que também faz conversa. A pergunta do senhor é o seguinte: a pessoa que escolheu cometer suicídio estava predestinada àquilo? Se estava predestinada, ela não tem culpa da escolha que fez. Porque já estava no escrito, já estava determinado que seria assim. E aí, dependendo da visão que você escolhe segundo a filosofia, você explica aquilo por qualquer um dessas: determinista, fatalista, livre-arbítrio, indeterminismo. Mas o fato é que, atualmente, e aí eu não posso me eximir de trazer essa percepção, essa resposta, atualmente a escolha, e é o que eu adoto, a escolha de alguém que opta por tirar a própria vida é, em última análise, uma escolha consciente de quem não tem ou não percebe outras escolhas. Não consegue vislumbrar nenhuma opção que seja melhor do que aquela que ele tomou de tirar a própria vida. Pelo simples fato, e isso é uma visão rogeriana, de que tudo que existe, Sione, busca ser o melhor possível. Eu estou misturando as coisas. No budismo, é uma pessoa que perdeu o controle da mente. No budismo, é uma pessoa que perdeu o controle da mente. Não consegue, não suportar o sofrimento da vida. Ou seja, Não consegue suportar o sofrimento. Que é avidez, desejo ou raiva, uma aversão, alguma. A mente está nesses dois. Trazendo o nome que Sione eu apontou. de falar de destino, como se fosse algo marcado. No caso específico do suicídio, ele ele é para mim, né? Sabendo do que eu já estudei, ele é antinatural. Não tem, como é que eu vou dizer? Não tem planejamento para encarnatório para suicídio, né? Então ele é realmente uma escolha. Ele é a mente, ele é a escolha, não porque eu acho que o suicídio entra na desobediência. Diferente de seguir um plano que, como a gente falou desde o início, que foi ali traçado para a evolução sua e coletiva, porque é a evolução pessoal, individual. O suicídio ele já faz a desobediência, ele já é para mim, ele é o antinatural, né? Mas ele mas aí tem um lance também que ele não é um livre-arbítrio também. Porque várias coisas podem influenciar ele a perder o controle da. Mas aí entra na questão que a gente disse no começo da aula, do livre-arbítrio, que não existe porque a gente é influenciado de várias maneiras. Então, até uma pessoa que comete um assassinato por influência de um obsessor, ou qualquer outra coisa que faça sobre influência, também tem livre-arbítrio. Então, o suicídio, concordo com o que disse, que é uma escolha, preparando essa escolha, concordo com o livre-arbítrio. Claro que pode estar atrás de um bocado de coisa que vai atenuar até a colheita, não vai deixar de ter, pode atenuar, né? Porque tem muita justificativa, tem influência espiritual, tem o uso de entorpecentes, não dá para julgar. Só tem o livre-arbítrio, tem muita coisa. Eu não vou me aprofundar muito nesse tópico, porque depois desse eu vou trazer o tema suicídio.
nesse mês que a gente está Setembro Amarelo, eu vou trazer depois desse tema exatamente a temática que falando sobre suicídio, para quebrar esse tabu. Então, eu não vou nem me aprofundar, eu vou trazer para Rinaldo continuar na pegada filosófica. Então, na filosófica, É o café. Pessoal que está em casa assistindo aí se quiser fazer pergunta, abre o microfone. Se quiser escrever no chat, Marcela está de olho no chat. Pode participar, tá? Vai, eu estou compartilhando aqui. Pronto. Posso passar aí, não? Olha, o mentor estava passando o slide aqui. Então, você vai vir já falando. Peraí. olha que coisa. Não vai dar tempo, não. A gente estava nesse. Só um livre-arbítrio, porque aí acaba a parte filosófica, né? Isso. Ele vai estar nesse slide. Isso. Só para terminar isso aí. Só para testar. A gente chegou agora, veja, foi falar de fatalismo, determinismo e indeterminismo. Agora a gente chega justamente no livre-arbítrio. A gente não tinha falado agora. Dentro da filosofia, agora que a gente vai abordar o livre-arbítrio. Que dentro da filosofia meio que começaria por ele, né? Porque assim, esse tema foi trazido com a referência maior com Santo Agostinho, né? É uma referência até, tipo, você vai buscar esse assunto, vai vir como referência Santo Agostinho de abordagem filosófica, embora a gente veja assim, né? Santo Agostinho, veja essa questão de religião, mas aí a gente tem que ver também qual era a época, né? Então, é a abordagem filosófica sobre o livre-arbítrio. Forte. E aí, primeiro o que é livre-arbítrio, depois eu vou falar um pouquinho trazer o motivo de Santo Agostinho, trazer isso aí que é bem interessante e vai até responder uma leve levantada por Sérgio aí. A teoria de que os seres humanos têm liberdade de escolha ou de autodeterminação, isto é, dada a situação, a pessoa poderia ter feito diferente do que fez. Os filósofos têm argumentado que o livre-arbítrio é incompatível com o determinismo. Então, Santo Agostinho, ele se deparou com o seguinte problema, e aí, vamos dizer assim, uma questão religiosa, né? Por exemplo, se tem uma criança, se a gente parte do princípio do determinismo, ou até mesmo do fatalismo, um ser que já determinou tudo que vai acontecer, né? Deus já terminou. Aí você vê uma criança, um recém-nascido, ou uma criança com uma doença. E aí, como é que no determinismo a causa, ou se não, por exemplo, o fatalismo, não vou falar nem determinismo, no fatalismo, como é que Deus permitiu que aquela criança nasceu com aquele problema? A gente ele tinha um problema para resolver da questão da bondade de Deus, certo? Era um dos problemas. Ele tinha que explicar isso de alguma forma. E se fosse determinístico, tudo ia cair na conta de Deus. E sem recorrer ao karma, sem recorrer à teoria da reencarnação, né? Isso é. Explicar como é que é possível nascer uma criança deficiente do ponto de vista religioso, do livre-arbítrio, da bondade de Deus, sem recorrer a karma, entendeu? Vidas anteriores. Como é que se resolve essa equação? Porque com essa abordagem aí, para a gente é bem responde completamente. Quando a gente pega karma, quando a gente pega reencarnação, ok. Isso já explica por si só. Mas naquela época, para ele, dentro da religião, né, ele teria que dar essa resposta. Então, ele tinha que achar algum meio de falar sobre isso. O mal existe, como é que eu vou explicar a existência do mal? Dentro da questão também da bondade de Deus, do determinismo. Como é que se... exato, como você falou. Porque se for determinismo, tudo vai na conta. Todos os assassinatos, tudo que acontecer de desgraça vai na conta, né? Então, ele veio trazer justamente o livre-arbítrio com a vontade humana. E aí o homem tem a escolha entre o bem e o mal. Pai da terra, os homens de boa vontade. O mal não é de Deus. O mal é uma escolha humana, uma escolha do homem. Entendeu? Então, assim, ele trouxe isso para tentar deixar lá intacto a bondade de Deus e também dar essa resposta de como é que acontece isso. Ele veio desenvolver, né,
posso até dizer isso, né? Veio desenvolver a ideia do livre-arbítrio filosoficamente para trazer essa resposta. E quando a gente poderia aí extravasar nessa questão de bem ou mal, mas até depois do debate aqui, né? Tempo de eleições, mas a gente está tendo um debate aqui filosófico, essa questão de quando sai do escrito, quando sai do planejamento, né? A gente poderia meio que definir o mal, porque quando você estava falando de suicídio, eu estava imaginando homicídio. Né? Porque, tipo assim, o suicídio não está, é bem claro, que não deve estar no planejamento, né? Assim, para a gente, espiritualista, que não está no planejamento reencarnatório. Sim, mas o homicídio estaria ou não estaria? Poderia estar, né? Então, assim, de repente, o que não está, e eu não vou nem de repente, isso aí já é uma outra discussão, né? Pode até estar, mas... Tá tudo mudando o tempo todo, né? Então, assim, eu vou continuar nessa parte aqui, depois, se der tempo. Tá certo. Não vai dar tempo, mas na aula que vem eu vou dar um pitaco. Tranquilo. Aí o que é que acontece? Mas esse livre-arbítrio, veja, a gente também não vai descartar, né? Essa ideia aí também que está na Bíblia, ou Mactuba que está na Bíblia, que tudo que acontece, né? Não acontece, tipo assim, sem o conhecimento, vamos dizer assim, de Deus. Eu, pelo menos pelo pouquinho que eu vi, né? O livre-arbítrio de Santo Agostinho não é também, tipo assim, chega a ter uma parte, ele não descarta, de uma certa forma, as condicionantes. Veja só, o homem decide. Mas existe, de fato, assim, não é uma escolha, não deixa de ser uma escolha, não é uma escolha também absoluta. Não é uma escolha sem limites. Porque existem situações. Teve um exemplo que eu vi no vídeo que é bem interessante. O que é que eu quero dizer? Você pode dizer, você pode decidir assim, vou assistir um filme. Eu quero assistir um filme. Mas você não vai chegar e escolher exatamente o filme que você quer assistir. Você vai escolher um entre os filmes já existentes. Tá entendendo? De repente, os filmes existentes, o filme que tiver no catálogo ou no cinema, o filme que você queria. Você vai escolher entre o que já existe. Tem um ditado que... 40 minutos escolhendo um filme. Falta energia, aí você Tem um ditado que sintetiza bem esse, né? O homem propõe, mas só Deus dispõe. E a visão de Santo Agostinho é exatamente essa. Toda maldade que se produz na face da terra é fruto de uma bondade pré-existente. Que bondade é essa? Você é livre para escolher. E escolhe mal e produz mal. É daí que está a raiz do mal, da sua ignorância. Mas o fato de você poder errar é uma bondade de Deus. Então, o livre-arbítrio é, ao mesmo tempo, uma bondade, uma misericórdia divina, mas também é fonte da maldade e da crueldade humana. Entendeu? Adoecido, né? Que pode ser curado. Maldade em si. A maldade em si. Ele diz o amor, o ódio, é o amor doente. Sei lá, ele sempre fala, né? A maldade, a bondade está doente. Olha, a sabedoria de Santo Agostinho, ao elaborar isso, sem usar o recurso da reencarnação e de karma, tem que ser respeitado, gente. O cara tinha uma cabeça muito boa, porque, vê, quando ele disse que a maldade é fruto do teu livre-arbítrio, ao mesmo tempo ele livrou a barra de Deus, não é verdade? Porque botou a responsabilidade em você, e ao mesmo tempo livrou a tua barra. Porque você só escolhe porque Deus permite. Isso. Nada foge ao controle do Pai. Então, até o teu livre-arbítrio está no plano dele. Então, você vai errar até a página 5. Porque nada foge ao controle de Deus. E isso tem um propósito. Você também, os seus erros não vão ser desperdiçados. Isso vai se retornar a nós como um benefício futuro. Porque aí, mais cedo ou mais tarde, as nossas más escolhas vão provar e reconfirmar que é melhor escolher como Deus queria. Que Deus quer. Entendeu? Escolher o certo, o harmonioso. E aí, naturalmente, você não se condena quando erra.
E aí Santo Agostinho é muito sábio. Diz, olha, condena o pecado, mas não o pecador. É que no budismo a nossa mente, isso é meio modo ciência. Nossa mente está sempre avidez e aversão, ou desejo ou raiva. Tudo, por olhar no fundo, a raiz de qualquer coisa é avidez ou aversão. É o que nos Então, prende. eu consegui ver isso, tu está tendo desejo por alguma coisa com cobiça, e aí tu acaba causando sofrimento para ti, por vai lá e mata uma pessoa com cobiça, ou por raiva. Então é um desses dois, ele simplifica bem. Isso é uma régua, o budismo tem essa grande vantagem de trazer uma régua para bem e mal sem usar a moralidade, né? Porque, veja, é a avidez, é a boa versão. É o que eu desejo, é o que eu tenho repugnância. E isso é justamente o que arrasta a gente para a Terra. O que deixa a gente, o que atrapalha a nossa evolução espiritual. Por quê? Porque a gente fica cada vez mais ligado. Isso é uma característica daqui. Essa questão mudando, né? A ilusão. O livre-arbítrio, essa questão de que foi já meio que para mim, assim, bem determinante da questão de dizer assim, mas um espírito evoluído, ele não tem por que escolher. Ele já faz, ele já é, né? E o livre-arbítrio existe para a gente, por quê? Porque justamente a gente está no estágio de manifestação humana. É como se fosse, é uma característica existente nesse estágio que a gente está. Em um outro estágio não vai ser mais necessário. Não vai existir. É uma característica nossa. Do mesmo jeito que uma planta não tem, a gente tem, mas vai ter uma hora que não vai ter. Porque não tem porquê. Não deixa de ser uma escolha, mas a gente faz a escolha certa. É a liberdade, eu acho que... Tem um certo depois escolher mesmo. Desejo. Então, treinar tua mente para não ter desejo, daqui a pouco tu vai acabar não tendo mais desejo, nem mais das coisas. Não existe livre-arbítrio nisso. Mudou. Tem a liberdade para poder escolher. E nesse ponto, o paradigma que se a gente se vive já é outro. O padrão é diferente. Mas chegando-se, eu acho que você concluiu, Luana. Chega. E a bateria também está acabando. O time foi perfeito. Gente, para concluir, tem muita. Tu guarda, viu, Aninha? A Aninha tem muita coisa para falar ali também. A gente vai encerrar por hoje. E para concluir as ideias, para não deixar as coisas soltas, a conclusão que eu chego até o momento é que todos nós temos livre-arbítrio, sim. Ao contrário do que eu disse no início, achar que a gente não tem livre-arbítrio é ignorância. Isso é o primeiro ponto que eu queria voltar atrás. Então, a gente tem livre-arbítrio, mas preciso considerar que esse livre-arbítrio ele é restrito. É restrito. Se a aula acabar de repente é porque a bateria acabou. Então, e outra coisa importante para pontuar, essa restrição ela é benéfica ao invés de maléfica. Ela é benéfica ao nosso processo evolutivo. Então não tem nada solto, não tem nada por acaso, não tem nada ao léu, não tem nada, sabe, jogado no mundo assim, sem propósito e destino. Tudo faz parte de um contexto muito maior que mesmo dentro da nossa mais sábia discussão, a gente não vai alcançar essa manifestação de Deus, da espiritualidade e seus propósitos. Dito isso, antes que a bateria acabe de vez, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Quero agradecer muito a participação de quem está presente, de quem falou no chat. César tem um recado importante para dar. Reikianos, se manifestem nas escalas semanais, né? Quanto mais reikianos participar, menos vezes vai ser necessário fazer essa escala, tá? Todo sábado, de 15 às 18 horas. O atendimento está sendo muito bom, está dando certo, né? Veio somar com o que já tinha na quarta e na quinta. Luciana, Lu, né, Regina, na quinta-feira está precisando de ajuda, então se alguém tiver com disponibilidade para vir auxiliar Lu na quinta, vai ser muito importante. E Caminho da Luz está chegando. Boa semana a todos, obrigado e até mais. Esse amigo é o PC? Não tem. Não tem.
Estão batendo palma virtual aqui. Gostaram, gostaram. Maravilhoso, Drick. Amei o debate. Beijo. Mais umas 2 semanas, assim, mas vai convidar um dia também. 2 semanas de tempo, porque